Olá. Bom, então, pessoal, olha, hoje eu quero falar sobre a oração em línguas, né? A oração em línguas, eu quero dar um estudo sobre isso. Talvez a gente vai falar muito sobre isso. Deus tem colocado isso no meu coração para falar sobre a oração em línguas, porque eu vejo que foi um pouco muito esquecido, foi já muito esquecido. E o nosso povo brasileiro, ele se esquece dessa oração. Então, a oração em língua não é aquela oração que você precisa sentir para orar, entendeu? Que você precisa ouvir uma linda mensagem, uma mensagem que toca o teu coração, um louvor, e você sente aquela presença maravilhosa e você começa a falar em línguas. Não, não é desta forma. Essa forma também, maravilhoso. Você está lá sentindo a presença de Deus, maravilhoso você falar em língua. Mas eu quero falar que você pode falar em língua o tempo todo. Orar em língua o tempo todo, andando, trabalhando, aonde você estiver. Porque em Judas, o livro de Judas fala com palavras gaguejantes. Você pode falar. Então você pode simplesmente mexer os seus lábios, né? E estar falando em línguas, né? E também dizer para você que a oração em língua ela não é da alma, então ela é do espírito. Então, você não precisa sentir emoção, porque quem se emociona é a nossa alma que é onde estão as emoções. O espírito não. O espírito, você não precisa ser emocionada, não precisa sentir emoção. Sabe, o Espírito é a verdade, né? Como a palavra, né? Coisa que Deus falou, nós não devemos viver pelo sentimento que nós sentimos ou pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. Você não crer na palavra de Deus, você não creu que você é salvo e você está salvo, espero que você tenha certeza dessa tua salvação. Se você creu, então acabou. Você creu que você pode ser curado e você será curado. A mesma forma a oração em línguas, você tem que crer que aquilo é uma realidade, é uma chave na tua vida. É uma chave. Coríntios, 1 Coríntios 14 fala bem claro, porque o que ora em línguas não fala ao homem, mas fala a Deus, né? 1 Coríntios 14. Aí, mais embaixo, fala, que é no versículo 4, os que falam outra língua edifica a si mesmo. E aí você vai vendo ali, quando Paulo fala, né, dos dons, né, de profecia, tal. Agora, ele fala aqui, ó, que eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. Porque Paulo, tipo, se vantava dizendo, eu oro mais, ainda bem que eu oro mais línguas que todos vocês, né? Aí está o segredo, está uma chave, que a gente não para prestar atenção no que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que quando você ora em línguas, muda. Por que, que ele falou isso? Porque o apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo falou, sabe para quem? Para os discípulos. Porque o apóstolo Paulo, ele passou por tudo que ele passou, né? Você sabe bem foi o apóstolo Paulo. Tudo que ele passou, você acha que ele aguentaria? Se ele não tivesse orando em língua, ele não suportaria. Porque o espírito dele humano estava ligado com o Espírito de Deus. Então, a oração em língua ela é tão potente porque é como se o Espírito Santo estivesse com a mão na sua cabeça. Por exemplo, aí vai uma pessoa aí que você gosta muito, um homem de unção, uma mulher. Você, quando ouve, você fala, meu Deus, eu queria que ela orasse por mim. Queria que colocasse a mão na minha cabeça. Você imagina o Espírito Santo pondo a mão na tua cabeça? Quando você está orando em língua, é isso que acontece. Quando você está orando em línguas, o,
O próprio Espírito Santo está orando por você. E você não precisa saber. Sabe, isso tem sido muito complicado porque as pessoas querem entender a oração em línguas. Mas ela não é da emoção, ela não é da alma, ela é do Espírito. Então, você tem que falar para a sua alma, alma, fica aí, eu vou orar em línguas, porque a sua alma vai dizer para você assim, nossa, por que você está falando assim? Ninguém está entendendo. Não, você precisa falar o nome da pessoa, você precisa falar o nome do problema. A sua alma vai falar isso para você. Se você não ouvir a sua alma e ouvir o que está na palavra, a tua vida vai mudar. Essa chave você vai ter para o resto da sua vida. Eu estou falando de algo que vai transformar a tua vida. Isso eu posso te garantir. Porque eu tenho tido muitas respostas. O que Deus tem feito na minha vida, aliás, vocês que me seguem, sabem quem eu sou, você acha? Muitas pessoas falam assim, Silvia, quanto tempo você ora? Quanto tempo você jejuma? Quanto você fica trancada? Quanto tempo orando? Gente, eu nem tenho tempo para isso. Eu oro em língua em todo o tempo. O segredo é esse. Como é que você aguenta? Como é que você faz? Nem eu mesmo sei. Mas eu sei que eu suporto tudo, que eu aguento tudo, que eu, já a gente aí no ministério, a gente já ficou no chão quantas vezes, se levanta da cinza, você não sabe por quê. A oração em língua, gente, é potente. Você consegue se levantar, você consegue, porque na hora que você fala assim, ó, eu não aguento essa luta, eu não suporto, você orando em línguas, você não sabe o que acontece. Sabe quando você está naquele problema? Quando você está com raiva, eu já provei de tudo na oração em língua. Quando você está com aquele nervoso, aquela raiva, você ora em línguas. Ora em línguas, porque o orar em línguas não é, ai, meu Deus, às vezes a gente santifica tantas coisas, fica com tanto medo. Não, eu estou orando em línguas, isso é muito santo. Gente, é para te edificar. Paulo fala que quem ora em língua edifica a si mesmo. Eu preciso estar edificada. Edificada onde? Em Cristo. Então eu preciso ser edificada, eu preciso ser como Cristo. Como nós chegamos a ser edificado, pensar como Cristo, viver como Cristo? Então, a primeira coisa que a oração em língua faz é mudar você. É te tirar daquele caráter difícil que você tem, daquela situação que você não consegue. Você quer ver uma coisa? Quando há alguns pecados que nós cometemos que nós não conseguimos deixar, sabe? E Paulo deixou claro isso. Paulo fala que a oração em língua tira as fortalezas do inimigo. As fortalezas. Quando o apóstolo Paulo falou isso, ele falou para crente, para cristão, aquele que crê, ele falou. Ele não falou para aquele que não sabia, que estava ouvindo. Ele disse, fortaleza. Nossa, mas será que eu tenho uma fortaleza? Será que eu, como pastora, como missionária, tenho? Sim, pode ser que você não sabe. Mas pode ser que eu tenho. Qual? Aquela que ninguém fica sabendo. Talvez é um rancor no coração, uma falta de perdão. Talvez é um medo de fazer alguma coisa, medo de perder, medo, né? Às vezes, até mesmo muitos cometendo muitos pecados aí, sempre a mesma coisa, né? Que a gente fala, a gente vê muitos líderes caindo e aí sempre na mesma coisa. E a gente fala assim, como? É uma fortaleza. Aquela pessoa tem uma fortaleza, ela não fala, mas está ali. Quando ela vê, ela já caiu naquele pecado. Muitas pessoas não conseguem sair da pornografia, tanto a mulher, quanto o homem, quanto o jovem, se ele começar a orar em línguas.
ele consegue vencer aquele pecado. Para você ver o quanto é potente a oração em línguas. Então, esse argumento eu vou falar, Deus colocou no meu coração. Eu já tinha um canal ali que eu queria, eu até coloquei diálogo com o Espírito Santo. Eu vou continuar esse diálogo com o Espírito Santo, porque eu quero poder passar para você realmente o que está quente aqui, o que, o que pode mudar a tua vida, as chaves que pode mudar a tua vida. E eu quero que você venha orar em línguas. Eu sei disso, que sobrenatural vai acontecer. Quem ora em línguas o tempo todo, sabe o que vai começar a acontecer na sua vida? Você vai começar algo que você pediu tanto, que você orou tanto na sua língua normal, e que, sabe aquela situação que você tinha pedido, um projeto ou alguma coisa, uma mudança que você tinha pedido tanto para Deus e não aconteceu? Se você começa a orar em línguas, quando você vê aquilo está diante de você, aí você vai falar, gente, mas eu orei tanto para isso, tanto tempo, e não, por que agora aconteceu? Porque você estava orando em línguas. Então, você consegue trazer o seu futuro para diante de você, quem ora em línguas. Há uma potência na oração em línguas. Por isso mesmo, eu vou estar com você nesse tempo. Eu quero que vocês comecem a orar em línguas. Você pode perguntar para mim como, de que forma. Porque um dia eu vou falar para você como eu comecei a orar em língua. Eu não tinha o conhecimento. Eu tinha conhecimento do batismo com o Espírito Santo. Mas eu nunca tive o conhecimento de que orar em língua mudaria totalmente o meu destino, a minha vida. E quando eu comecei essa oração, nunca mais eu parei. Então, a gente não fica só na oração em línguas, a gente ora em línguas, a gente adora, né? Aquela adoração que você tá assim, sabe quando você tem algo que você quer conquistar, que é difícil? Deus já sabe o que você quer. Então, comece a adorar Ele, adorar, dizer o quanto Ele é maravilhoso, agradecer a Ele por ter dado um filho para você, sabe? É, a graça de Jesus, dizer o quanto é maravilhoso. É essa adoração que eu falo. Você começar a adorar a Deus, Ele vai dar aquilo que você precisa. Ele vai trazer isso para você. Então, orar em língua, adorar a Deus e o jejum são chaves. São 3 chaves que o crente deve ter na sua vida. A adoração, oração em língua, adoração e jejum. Para mim ainda é difícil o jejum, mas cada um, né, às vezes tem a sua forma, né? Mas se você começar a orar em línguas, automaticamente você vai aprender a adorar a Deus. E vai aprender também a organizar a sua vida para entrar em jejum. Jejum de 3 dias, jejum de 20 dias, jejum de 40 dias. Eu já fiz jejum de 40 dias. Vou dizer para você, eu fiz uma vez só, mas eu fiz 40 dias. Então, a gente consegue fazer isso. E há uma necessidade, a gente precisa. Gente, esses dias eu estava falando com uma pessoa veio me contar a vida dela quando ela não conhecia Jesus. Ela era uma pessoa que fazia trabalhos de feitiçaria, trabalhos para acabar com a vida de pessoas, sabe? Vivia essas coisas, vivia na mão do inimigo, trabalhava para ele. Você sabe que eu admirei na história dessa mulher é que ela não dormia quase. Ela levantava 3 da manhã para fazer esses rituais e era 2, 3 horas na noite, toda noite. Ela vivia para isso, gastou muito dinheiro, comprou muitas coisas para fazer
ela dedicava, ela tinha que ler um certo livro, assim, nas madrugadas, todos os dias, e ficar nas orações dela ali, naquele ritual, muito tempo. Então, eu comecei a observar como uma pessoa que trabalha para o inimigo é tão fiel ao inimigo assim, de passar horas, de ficar sem dormir, e nós que temos Jesus, que conhecemos Ele, conhecemos o Espírito Santo, muitas vezes a gente pede para as pessoas, levanta de madrugada para orar, tira um tempo com Deus, passa 10 minutos orando em línguas, né? Fala para tua alma, fica aí, alma, eu vou orar em língua agora. Aí você, tua alma fala assim, nossa, mas você tinha que ir lá arrumar o teu guarda-roupa. Ah, você tinha que ir lá ligar para fulana. Você tinha que ir lá, olha, você não fez isso, você não fez. A alma vai ficar te falando isso. Aí você põe ela para fora da porta e fala assim, alma, fica aí. Eu vou orar em língua. O meu espírito agora vai ser alimentado. E a gente, 10 minutos é difícil. Agora, a pessoa que quer destruir outras vidas trabalhando para o inimigo, ela fica horas fazendo essas coisas. Então, vamos mudar a nossa vida, vamos adorar a Deus, vamos passar o nosso tempo adorando a Deus, vamos passar o nosso tempo orando em línguas, vamos passar o nosso tempo fazendo algo para que venha mudar o seu ambiente, porque quando você ora em língua, nós vamos entrar, eu vou deixar para a próxima, mas a oração em língua também, quando você ora em línguas, você vai perceber que tudo que está à tua volta é mudado. A sua família é mudada, é abençoado, os teus amigos, tudo que se diz a respeito a você, que você conhece, eles estão sendo abençoados, porque você está orando em língua. É potente. O seu cérebro muda. Você realmente começa a ter mais força, você começa a ter coragem, você, sabe, a oração em língua é potente, gente. Então, eu quero deixar aqui essa experiência, é uma experiência minha, não vou dizer que é um ensinamento, não quero ensinar você, eu quero dar a você uma chave, é diferente. Eu quero dar chaves que abriu tudo na minha vida, entendeu? Chaves que foram, assim, o divisor de água para mim. Então, eu quero que você faça isso. E hoje, eu penso, mas como uma pessoa nova convertida, se ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela pode orar em línguas. É muito mais fácil você pegar uma pessoa hoje que conheceu Jesus e ensinar ela a orar em línguas, a vida dela vai ser muito rápido transformada. Muito. Porque eu que já nasci praticamente na igreja, muitas coisas eu tive que desmanchar. O que era certo era errado, o que é errado é certo, e aquela coisa. Muitas vezes é muito difícil para a gente entender que a gente está nessa direção, que é isso que Deus quer. Então, agora, uma pessoa que hoje se entregou a vida para Jesus é muito fácil. Olha, o ministério dela muda, ela vai assim ter uma caminhada com Jesus diferente da nossa, que passou anos ali capengando, sabe? Oh, meu Deus! E será que Deus não me ouve? Essa época aí, graças a Deus, hoje eu não gosto nem de ouvir isso. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus não está me ouvindo? Porque eu estou orando, as coisas não estão acontecendo. Então, se ensinar uma pessoa que se entregou para Jesus agora, orar com ela para ela receber o batismo com o Espírito Santo e ela começar a orar em língua o tempo todo, ensinar que isso é uma oração que está na Bíblia. E a Bíblia também fala que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo ora para nós com gemidos inexprimíveis. Você entendeu? Que eu não estou falando de coisas que não está na Bíblia, eu não estou falando de coisas que eu decidi fazer isso na minha vida. Não, eu entendi isso. Chegou um tempo que o Espírito Santo me ensinou sobre isso. E quando eu comecei a orar em línguas o tempo todo, e eu não sabia
como era essa chave, eu nem sabia que era uma chave. Lógico, no meu tempo eu achei que eu estava era doida mesmo, né? Mas quando o próprio Espírito Santo me revelou essa oração, realmente acabou. Acabou os pedidos, as listas de pedidos de oração, todos os cadernos de oração enorme que você, sabe, é muito mais tranquilo você orar em línguas, porque você sabe que tudo em tua volta está sendo abençoado, os seus projetos, os seus filhos, os seus netos, o seu ministério, a sua casa, o seu trabalho, a sua faculdade, tudo está sendo abençoado. Gente, é uma bomba, realmente. Realmente, eu quero realmente que você entenda essa potência da oração em línguas, tá? Eu vou orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar para você que ainda não é batizada no Espírito Santo, porque é importante nós sermos cheias do Espírito. É importante. Eu quero orar com você para que Deus te derrama sobre você esse batismo, que você, às vezes, você vai sentir algo tremendo, mas se você não sentir, não fique preocupada, porque não é uma necessidade de você sentir um tremor, sentir um fogo. Realmente isso acontece, mas às vezes você começa a falar em línguas sem que você perceba. Falar duas palavras numa outra língua, aquilo ali você está sendo batizado no Espírito Santo. E você tem que crescer com aquilo ali, começar a falar, nem que for duas palavras. E aí você vai falando e o Espírito Santo vai trazendo essas línguas para você. Ele vai trazendo. Ok? Pai amado, eu quero orar agora, Senhor. Eu oro agora, Senhor, com essas pessoas que ainda não conheceu, Pai, que ainda não experimentou o fogo do Teu Espírito, não experimentou, Senhor, as línguas, ó Pai, do Teu Espírito. Pai, eu oro para que o Senhor derrame sobre ela, Senhor, o dom do Teu Espírito, que o Senhor derrame sobre ela o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, Pai. Senhor, lá naquele tempo, o Senhor prometeu para eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Isso já aconteceu, Pai. E eu creio, Senhor, que aquele tempo se estendeu até hoje. Até hoje o Teu Espírito está sendo derramado. Que o Senhor venha derramar agora Seu Espírito sobre essa pessoa, batizando ela no Teu Espírito. Que ela venha falar novas línguas, que ela venha ser revestida do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, derrama sobre ela o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu também oro para essas pessoas que já são batizadas no Espírito Santo, mas têm dificuldade de orar, Senhor, em línguas. Senhor, que o Senhor venha renovar, que ela possa começar a falar em línguas, Senhor, sem as emoções, que ela venha entender que é o do Teu Espírito. Senhor, eu te peço que o Senhor venha restaurar este coração, que o Senhor venha mudar, Senhor, a sua mente, renovar a sua mente, para que ela possa entrar, Senhor, no sobrenatural, para que ela possa viver o sobrenatural na terra, Pai. Senhor, no nome de Jesus, amado Espírito Santo, venha sobre esta vida, trazendo, Senhor, força, confiança no Teu poder, e que tudo aquilo que ela desejou, Pai, no coração, o Senhor está pronto a dar. Amado Espírito Santo, fale com ela, fale com esta pessoa, Pai. Senhor, que ela possa ser renovada hoje, que ela possa receber a Tua presença, a presença do Seu Espírito, e saber que realmente Ele mora dentro dela, que Ele é uma pessoa. Traga essa revelação, Senhor.
No nome de Jesus, eu venho abençoar essas pessoas para que ela seja cheia, cheia do teu Espírito, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês.